Boa noite, começando mais uma live hoje. Vou ensinar a fazer decorações 2D, tema circo. 2D significa aquela decoração chapadinha, que não é modelada. É aquela decoração que é achatadinha. Vou aguardar o pessoal entrar. A gente começa a nossa aula, que vai ser decorações 2D, tema de circo. Vou ensinar a fazer um palhacinho, vou ensinar a fazer aquela tendinha de circo e vou ensinar a fazer o coelhinho na cartola. Como a decoração é 2D, dá pra colocar em pirulito de chocolate, dá pra colocar em cupcake, mini cupcake, pão de mel, dá pra fazer mini bolo, dá pra fazer bolo também, né? Só fazer um tamanho maior pra fazer a decoração chapadinha de bolo. Dá pra fazer docinho decorado, bombonzinho. Dá pra fazer maçã coberta com chocolate. Então hoje eu vou ensinar a fazer decorações 2D no tema circo. Vou aguardar só uns 2 minutinhos e a gente já começa a aula de hoje. Vou só conferindo aqui o material para a live. Boa noite Zelita. Tudo bem? Vou esperar só mais um minutinho, tá? Que a gente acabou de começar aqui pra dar tempo de quem ativou o lembrete entrar. Senão a gente já começa já pra não ficar esperando muito tempo, né? Horário. Boa noite quem tá entrando. Vou ensinar a fazer então decoraçãozinha 2D no tema de circo. Dá pra usar em cupcake, pão de mel, pirulito, maçã coberta com chocolate, mini bolo. Bolo também, fazer o tamanho maior. Bom, vou começar então a aula de hoje. Vou começar ensinando a fazer a carinha de palhaço. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer a carinha do palhaço. Eu vou fazer todos considerando um tamanho aí de pirulito de chocolate, do meu pirulito de chocolate, que é mais ou menos aí de 5 centímetros, 5 a 6 centímetros. Aí vocês podem fazer no tamanho que quiser. Vou começar fazendo o fundinho da carinha do palhaço. Eu vou fazer um tom de pele. Aí o tom de pele pode ser o que vocês preferirem. Eu vou fazer o tom de pele misturando um pouquinho de laranja com um pouquinho de cor-de-rosa e branco. Então, eu tenho já um laranjinha aqui, que esse laranja é mais forte. Então, eu vou pegar só um pouquinho, pra não ficar muito escuro. E o que eu tenho de rosa também é um pink. Vou pegar só um pouquinho também, ó. Estou pegando só um pouquinho mesmo, porque essas cores são bem fortes. E vou misturar aí com um bom tanto de branco, para dar o tom mais ou menos que eu quero. Se precisar, eu coloco mais. Então, deixa eu mostrar aqui. Vamos lá, começando pasta americana. Peguei a pasta americana do pacotinho, essas duas cores que eu tinha. Eu vou sovar até ela ficar bem macia. Então, a gente sova um pouquinho a pasta americana para ela ficar macia. E aí, já vai misturando as cores para ficar do tom que eu quero. Se vocês quiserem o tom menos rosinha, é só colocar um pouquinho mais de laranja. Pode colocar um tonzinho também de marrom. Ela fica menos rosinha, fica mais begezinha. Ou pode ficar mais marrom. Aí vai do tom que vocês quiserem, dá pra fazer.
Olá, boa noite, Lude. Tudo bem? Tô meio ruim aqui de vista, mas tô enxergando. Sovando um pouquinho a pasta para ela ficar macia, até eu perceber que as cores já se juntaram, que tá bem misturadinho e ficar macia também. Então aqui já percebi que é o tom que eu quero. Dá pra enxergar, um tom bem clarinho, assim tá ótimo. Vou fazer então, cadê o meu rolinho? Vou pegar aqui o rolinho. Para quem nunca viu, eu tenho aqui uma placa antiaderente. Eu sempre esqueço qual é o nome desse material aqui. É um tipo de resina. E embaixo é EVA. Essa minha plaquinha aqui é da Blue Star. Dá para encontrar em loja de confeitaria, inclusive pela internet. E essa placa é ótima porque ela não gruda pasta americana. Então, para decorações pequenas assim, eu uso a placa sem precisar colocar nada para não grudar. Então, é muito, muito útil. Então, eu tenho aqui já a minha pasta da cor que eu quero. Deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo. Eu vou abrir com o rolinho, lembrando que com o rolinho a gente não faz aquele movimento rápido, faz um movimento devagar, de vai e vem, indo mais ou menos dessa parte aqui da palma da mão até aqui o começo dos dedos. A gente faz esse movimento de vai e vem até chegar na espessura que eu quero. Vou dar uma dobradinha, porque enquanto eu falava já ficou muito fina. Como eu quero fazer uma decoraçãozinha 2D, eu não vou abrir fininho, porque senão vai ficar muito molenga, tá? Então, eu vou deixar aqui tudo da mesma espessura, que tem mais ou menos aqui meio centímetro. E vou cortar com esse tamanho de cortador, que tem uns 5 centímetros, 5,5, que é o tamanho do meu pirulito de chocolate, tá? Esse cortador, então, todos os cortadores, eu vou colocar na pasta, fazer uma forcinha e dar uma dançadinha para tirar as rebarbas. Aí eu tiro primeiro a parte de fora, coloco no saquinho para a pasta não ressecar. E aí eu não posso pegar assim aqui direto com a mão, porque às vezes se eu pego com a mão pode deformar o disquinho, tá? Então eu venho aqui com uma estequinha, que são essas ferramentas para trabalhar com pasta americana, ou com uma faquinha, qualquer espatulinha, e vou levantar aqui devagarzinho. Mesmo dando aquela dançadinha, fica um pouquinho de rebarba, ó. Então, o que eu faço? Imediatamente que eu cortei, eu vou passar o dedo para tirar essas rebarbinhas. E aí, eu vou deixar secar um pouquinho, ao contrário. Então, eu cortei assim, para secar, eu deixo secando de assim, que ele seca mais rápido, tá? Então, vou deixar um pouquinho aqui. Isso aqui é uma coisa que dá para fazer com um pouquinho de antecedência, então dá para fazer uns dias antes. Aliás, para fazer principalmente em cupcake, eu recomendo fazer uns dias antes mesmo, assim, pelo menos uns 3, 4 dias antes, que é para ficar mais durinha. E quando vocês forem colocar no cupcake, dá pra fazer aquela cobertura de ganache, brigadeiro, doce de leite, buttercream, o que vocês preferirem, com bico de confeitar. E aí em cima você coloca só o disquinho apoiando, fica um cupcake mais gostoso e fica bem bonito. Só que o disquinho tem que estar bem durinho, tá? Então tem que deixar secando um pouquinho. É óbvio que eu não vou deixar secando muito hoje, né? Porque não dá tempo. Mas eu vou deixar assim, uns minutinhos que eu deixo aqui já é melhor do que nada, tá? Boa noite, Cristiane Fonseca. Então, deixei aqui e eu vou fazer daqui a pouquinho. Vou cortar as outras primeiro, porque daí eu já vou deixando secando um pouquinho, depois eu volto pra começar, pra fazer o palhacinho, tá? Então, fiz aqui um disquinho de pasta americana, tom de pele clarinho, pode ser o tom de pele que vocês quiserem. Para fazer esse tom, eu misturei um pouquinho de rosa, um pouquinho de laranja e branco.
Aí vocês podem variar mais a pele mais rosadinha, a pele mais laranjinha, ou a pele com toque de marrom para ficar mais beijinha, ou mais marronzinha mesmo, tá? E vocês vão dosando o tanto de cor de acordo com o tom que vocês querem, tá? Hoje em dia não tem mais esse negócio de tom de pele. Esse negócio de tom de pele não existe mais, né? Tem infinitos tons de pele, na realidade, então na pasta americana a gente consegue também fazer bem parecido. Agora eu vou fazer o fundinho da minha outra decoração, que é a de tendinha. Lembrando que estou fazendo primeiro os fundinhos das decorações, para dar uma leve secadinha antes de eu terminar de decorar, tá? Vou fazer aqui o fundinho em branco. Então, eu vou sovar a minha pasta branca. Eu não coloco nada, eu não ponho CMC, não ponho nada disso. Por quê? Porque se eu vou fazer, por exemplo, um topinho de cupcake ou alguma outra decoraçãozinha, tanto para pão de mel, pirulito de chocolate, eu não quero que fique muito dura, né? Então, se por acaso eu misturar CMC nessa pasta aqui, corre o risco dela ficar muito dura. E aí, na hora que a pessoa for comer, fica bem desagradável, tá? Eu recomendo usar CMC quando é alguma modelagem que vocês vão colocar de topo e que seja alguma coisa assim bem separada, né, doce, que a pessoa consiga tirar se de repente tiver duro ou se ela não gostar. Ou então detalhes menores. Para fazer nesse caso aqui, que é uma decoração que a pessoa provavelmente vai comer junto com o doce, se fica muito duro é ruim, tá? Então aqui, vou abrir do mesmo jeito que a outra. Não abro muito fina. Aí eu tenho aqui um cortador quadradinho. Eu tô fazendo aqui mais ou menos o tamanho do meu pirulito, que é uns 5,5, 6 centímetros. Então, eu fiz aqui o disquinho para fazer a carinha do palhaço com esse cortador redondo, que tem mais ou menos 5 centímetros. E vou fazer agora a tendinha com esse aqui quadradinho, que tem mais ou menos 4 centímetros. Isso é só para servir como base, depende muito do para que vocês vão usar, né? Então, ó, vou cortar aqui o quadradinho. Boa noite, quem tá entrando. Quero ver aí o pessoal mandando coração para mostrar que tá aqui na live prestando atenção, para eu não falar sozinha. Então, cortei aqui o quadradinho. Eu vou cortar mais um quadradinho para fazer a parte de cima. Já mostro como. Aí, primeiro, eu vou tirar, então, a parte que sobra. Agora sim. Agora sim. Eu senti firmeza. Cortei aqui a parte que sobra. Vou pegar aqui com uma espatulinha, uma faquinha, vou tirar a partezinha que eu cortei. Vou passar o dedo. Débora, se eu corto 100 unidades, eu preciso fazer isso? Precisa. Aí você já corta um monte, lógico, abre a pasta americana maior, corta um monte e depois tira a parte que sobrou e vai tirando um por um aqui dos quadradinhos pra tirar as rebarbas. Precisa sim, tá? Senão fica mal acabado. E são esses pequenos detalhes que valorizam o trabalho, né? Boa noite, Catiane Lopes. Então, aqui, cortei, coloquei ao contrário, que é pra dar uma secadinha. Aí, uma das partes, eu vou fazer a parte de cima. Como é que eu faço? Eu vou medir aqui, então eu tenho o meu quadradinho. Se eu cortar bem aqui na diagonal do quadrado, vai ficar maior, né, do que esse pedacinho aqui, do que essa parede aqui do quadrado. Então, eu vou cortar um pouquinho maior. Aí, eu posso cortar aqui com uma estequinha, com uma faquinha. Corto um pouquinho mais. Vou medir. Dar uma acertadinha aqui pra ficar do mesmo tamanho. E vou deixar ao contrário, só que eu já vou deixar coladinha, tá? Então, eu tenho aqui colinha de CMC.
Eu vou mostrar um vídeo depois ensinando a fazer essa colinha, tá? Pra vocês entenderem como é que tem que ser a proporção certa. Mas, ó, essa colinha de CMC, ela fica como se fosse uma gelatina que tá começando a espessar, ó, tá vendo? Ela não escorre. Se você fica muito tempo segurando, ela começa a pingar, mas ela demora, tá? Se tiver muito mais líquida que isso, tá muito mole. Se tiver grossa, vocês não conseguem passar. Boa noite, Cláudia. Por que que nessa decoração eu não uso água? Porque eu sempre uso água pra colar, tá? Nesse caso aqui, eu vou usar a colinha de CMC, porque eu já quero que fique meio durinho, né? Então, eu quero que seque mais rápido. Então, eu vou usar a colinha de CMC. Eu vou passar aqui. E, ó, esse lado tá virado ao contrário, esse também tem que tá. Então, eu só acerto aqui. Dou uma apertadinha, né? E vou deixar de canto um pouquinho. Ou a outra partezinha, posso jogar fora. A minha terceira decoração vai ser um coelhinho na cartola. Esse eu vou deixar pra fazer por último, porque ele vai ter muitos detalhes, né? Então, já vou fazer de uma vez. Mas, como eu falei antes e repito, o ideal é fazer essas decorações uns dias antes, porque daí fica mais firme para poder colocar em cima do doce, tá? Principalmente quando for o cupcake, que vocês quiserem colocar aquela coberturinha de ganache, de brigadeiro, e colocar aquele disquinho que fica durinho por cima, sabe? Que daí fica super bonitinho e bem gostoso para comer. Olá, Luzia! Então, vamos lá. Não tá duro ainda, óbvio, mas ele já ficou menos molenga, ele tá mais firminho. Então, tem aqui a basezinha do meu palhaço. Quem chegou agora, ó, essa é a espessura, tá? Quando eu quero fazer esse tipo de cobertura, principalmente pra cupcake, que é pra ficar durinha. Se eu fizer muito mole, muito fina, vai ficar mole, tá? Então, agora eu virei aqui do lado certo. Vamos fazer o cabelinho do palhaço. Vou começar pelo cabelinho do palhaço. Eu vou fazer o cabelinho do palhaço. Deixa eu ver que cor que eu tenho aqui. Que eu tenho muitas cores tingidas e eu guardo tudo no meu super pote. Eu vou fazer de... Tem que ser uma cor que eu tenho bastante, né? Vou fazer de roxo. Vou fazer de roxo. Oi, Aline! Então, muita calma nessa hora. Então, vamos lá. Eu tenho já roxo. Então, tava guardadinha a pasta. Eu vou dar uma sovadinha. Uma sovadinha. Tá a maior chuva aqui em São Paulo. Não sei se onde vocês estão tem chuva. Eu achei até que ia acabar a luz. Mas ainda bem que não acabou. Rolinho. Vou abrir aqui. Agora, os detalhes não precisam ser grossinhos, né? Então, o detalhe a gente pode fazer um pouco mais fino. Não abre nunca a pasta assim, tipo, muito fina, pasta americana normal, porque ela rasga. Quando precisar abrir fina para alguns detalhes, como, por exemplo, na hora de fazer flor, que daí a pétala de flor tem que ser bem, bem fininha, aí é outro tipo de pasta que a gente usa, que é a pasta de flor. Então, abri aqui a minha pasta. Aí, eu tenho um cortadorzinho que é assim, ó. Ele é todo onduladinho. Pode ser um cortador tipo flor. Normalmente, esses tipos de cortadores aqui vêm muito naqueles kitzinhos que vem um monte pequeno, né? Então, depende aí do tamanho que vocês vão fazer a decoração. Quando é aquela decoração, eu faço muito esse palhacinho, decoração de docinho, tipo brigadeiro. Aí eu uso um cortadorzinho de flor bem pequenininho que eu tenho. Luzia falou que no Maranhão já choveu. Aqui tá ameaçando chover desde a tarde, fez até arco-íris antes de chover. E assim, ameaçou e tá chovendo, tipo, até pouco perto do que parecia, né?
Elaine, quando fui guardar minha pasta americana, enrolei no Insufilme, mas endureceu mesmo assim. Sabe me dizer por quê? Olha, Elaine, às vezes esses plastiquinhos, tanto o saquinho como esse Insufilme, ele pode ter furinho, tá? Então qualquer furinho, o mínimo que seja, ele faz entrar ar. E a pasta americana, ela seca mesmo, tá? E então, às vezes, ou tem uns filmes que são mais fininhos, né? Tem, ou então fez algum furinho. O que eu recomendo, que é o que eu faço? Eu guardo em saquinho e o saquinho eu guardo dentro de um Tupperware bem fechado. Mesmo colocando então num saquinho, tá? Coloca num Tupperware. Não deixa só no saquinho porque vai endurecer. O saquinho não é suficiente para conter o ar de entrar, né? Porque depois de um tempinho ele tem assim micro furinhos, mesmo que a gente não veja. Então o ideal é coloca num saquinho ou coloca num filme e coloca dentro de um Tupperware. Mesmo assim, depois de um tempinho, vai começar a endurecer, né? O Tupperware ele só demora um pouco mais para endurecer. Deixa eu ver se eu tenho alguma pasta aqui que faz um tempo que eu não uso. Deixa eu ver. Porque eu vou tingindo e quando eu uso para bolo, sempre sobra um pouquinho e aí eu vou guardando aqui no meu pote. E aí de tempos em tempos eu vou dando uma arrumada e vou tirando as pastas que estão secas. Deixa eu ver, tem um pedacinho aqui de um tom que eu fiz, um marrom clarinho. Ó, esse aqui é um marrom clarinho que eu não lembro quando foi que eu usei. Ele não tá duro ainda, mas por fora ele tá todo com uma... Ó, tá até caindo um pedacinho, tá vendo? Ele tá todo com uma crostinha já açucarada. Por dentro ele tá macio, mas por fora já tá começando a açucarar. Então, isso aqui não tem jeito, é lixo, tá? Se a pasta tiver, tipo, uma pasta muito grande e por fora tiver começando a formar aquela casquinha dura, tenta tirar a parte de fora e usa a parte de dentro. Porque por dentro ela deve estar macia. Mas cuidado, se sobrar um pedacinho da parte durinha no meio, a hora que você for misturar, ele pode formar uns granulozinhos de açúcar. A hora que você for abrir a pasta, pode rasgar sua pasta ou pode ficar marcado o bolo, tá? Então, eu vou usar esse aqui pra fazer o cabelinho. Corto, dou uma dançadinha. Corto, dou uma dançadinha. Tiro o excesso primeiro. Vou guardar. Pego a minha espatulinha. Levanto. Aí, esse aqui é mais chatinho, mas tem que fazer partezinha por partezinha pra tirar a rebarba. Deixo ao contrário. Aqui também. Quanto melhor o cortador, menor esse trabalho, tá? Então, o ideal é que compre cortador que não tenha muita... Sejam os cortadores bem... Como é que fala? Bem soldados aqui, bem colados, né? Não sei nem como é que faz, não é soldado, né? Isso aqui é cola, né? Ó, tá vendo? Esse cortadorzinho aqui, ele é um cortador simples, mas ele é bem coladinho. Aí, aqui, ó, tá bem do mesmo nível. Então, ele não forma muita marca. Se você pega um cortador que tem essa partezinha aqui, na hora da pessoa colar, ela colou levemente tortinha, a hora que você for cortar, ele não vai cortar direito um pedaço, tá? Aí você vai ter muito mais trabalho para tirar a rebarba. Então, eu sempre falo para tomar cuidado com os cortadores, por mais simples que sejam, tem cortadores muito bons hoje em dia. Eu aqui em São Paulo, eu compro muito cortador, todo mundo acho que conhece, quem não conhece, ele é o Zé dos Cortadores, ele fica numa barraquinha na rua, lá na rua Barão de Duprá, no centro de São Paulo, pertinho da 25. Muita gente conhece ele, os cortadores dele são ótimos e é bem mais barato do que comprar esses de marca. Então tem muito cortador lá. Quem for de São Paulo e não conhecer, vai lá na barraquinha do Zé dos Cortadores. Ele fica bem na frente da loja Matsumoto, na Barão de Duprá. Então, vou pegar aqui o meu disquinho, vou molhar meu pincel num pouquinho de cola e vou passar aqui do ladinho. Não passem muita cola,
porque senão fica muito molenga, e vou colar. O ideal também é que essa partezinha aqui do cabelinho esteja um pouquinho mais seca, porque daí ele não enverga aqui como envergou esse, tá? Ele vai ficar um pouco mais durinho, e aí fica muito mais bem acabado. Ó, essa partezinha aqui, deixa eu mostrar de assim, ó, como ela tá molinha ainda, ela dá uma envergadinha. Se ela tiver um pouquinho mais seca, ele vai ficar retinho assim, fica bem mais bonitinho. Então, fiz aqui o meu cabelinho. Eu vou pegar agora uma pasta vermelha. Vermelha não, branca. Branca, primeiro. Vou pegar um pedacinho pequeno. Ó, essa bolinha depende do tamanho da cabecinha de vocês. Então, eu vou fazer só um cilindrinho antes de eu amassar, pra eu ver se o tamanho tá bom, que eu vou fazer a boquinha, tá? Então, aí vocês vão primeiro analisar. Esse aqui eu tô fazendo pra esse tamanho, tô fazendo assim do tamanho de um tic-tac, daquela balinha tic-tac. Então, aqui, ó, vou amassar a bolinha, pra ela ficar sem marca. Aí, eu vou fazer um cilindrinho. Fiz o cilindrinho. Eu vou passar aqui o CMC bem pouquinho. Esse cilindrinho que eu fiz, eu posso amassar com a mão um pouquinho. Não precisa deixar ele ficar muito, muito fino. Aí eu vou colocar aqui na boquinha e vou dar a envergadinha para ele ficar no formato de um sorriso. Depois eu aperto para ele não ficar muito em alto relevo. Depois que eu tiver esse aqui, aí eu vou fazer a marcação da boca. Para marcação da boca, eu tenho esses cortadores aqui, ó, esses marcadores de boca, que se eu não me engano, eu comprei até um tempo atrás, nessa barraquinha que eu falei do Zé dos Cortadores. Quem aí conhece, quem é de São Paulo ou não é de São Paulo, mas conhece a barraquinha do Zé dos Cortadores, gente? Quem já comprou cortador lá? Mas, quem não tiver, pode fazer a marcaçãozinha com uma faquinha com uma esteca. Esse aqui facilita quando tem que fazer um monte. Então, vou ver aqui uma que o tamanho se adequa. E vou fazer a marcação da boquinha. Eu vou pegar agora sim, eu vou pegar a vermelha. Oi, Rafa. Vou pegar um pouquinho da vermelha, que é pra fazer o narizinho. Nossa, eu já ia falar o focinho. Tô tão acostumada a fazer bichinho. Gente, palhaça não tem focinho, né? Elaine, vá. Eu tenho certeza que você vai ficar louca com tanto de cortador que ele tem, tá? É muito legal. Eu sempre que vou na 25, aliás, eu acho que eu vou amanhã ou quinta, que eu preciso ver umas coisinhas. Eu dou uma passadinha lá pra ver se tem alguma novidade de cortador que eu não tenho. Que é difícil, porque eu tenho muito cortador. Uma dica pra vocês, não saiam comprando todos os cortadores do mundo. Comprem só aqueles que vocês vão usar mais, né? Porque às vezes é alguma coisa que é muito de modinha, mas que passa rápido. Aí vocês vão gastar aí um dinheiro que de repente não tem necessidade, tá? Então, não comprem todos os cortadores do mundo que não tem necessidade. Eu vou passar um pouquinho aqui no meio. Vou pegar aqui uma bolinha do vermelho. Fazer uma bolinha bem bonitinha. Aí eu vou colar aqui e vou dar uma achatadinha que é pra colar melhor. Meu palhacinho está quase pronto. O que falta agora, pode deixar só assim, né? Falta o olho, lógico. Mas eu vou fazer um chapéuzinho. Oi, Rafinha!
Vou fazer o chapeuzinho, deixa eu ver, vou fazer laranja. Então, vou fazer o chapeuzinho de laranja. Peguei aqui um pouquinho do laranja. Vou abrir aqui com o rolinho. Eu vou pegar aqui, ó, um cortadorzinho redondo. Tiro o excesso. Tiro a rebarba. Aí, eu vou pegar aqui com a minha estequinha, essa aqui que é tipo uma faquinha. Vou cortar, vou cortar aqui mais ou menos na metade. Vou passar colinha aqui em cima, na cabecinha. Vou colar. Do mesmo jeito que eu falei do cabelinho, se deixa secar um pouquinho, ele não vai dar uma envergadinha, ele vai ficar retinho, tá? Ficar mais bonitinho. Aí, eu vou deixar aqui o chapeuzinho meio de ladinho. Vou pegar um cilindrinho aqui, ó. Uma bolinha e vou fazer um cilindrinho. Que é uma minhoquinha. Um pouquinho maior do que a meia bolinha que eu cortei. Um pouquinho mais compridinho. Que é pra fazer a aba. Passo aqui. Dá um pouquinho maior. Opa. Aí, eu deixo aqui e dou uma achatadinha. Vou pegar agora a minha super caneta, canetinha comestível. Se eu for fazer, por exemplo, um bolo maior de palhacinho, eu posso fazer esse olhinho com pasta americana, tá? Mas como eu tô fazendo pequeno e a gente tá imaginando que esse aqui a gente vai fazer em quantidade, é claro que eu vou tentar facilitar ao máximo minha vida pra eu conseguir ter uma produtividade, né? Então, eu vou pegar aqui minha canetinha e vou fazer os olhinhos, que eu não faço redondinho, eu faço meio ovalado. Gente, quem quiser pode fazer aqueles risquinhos. Aqui, ó, peraí. Quem quiser pode fazer aqueles risquinhos, assim, aqui em volta do olho do palhacinho. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que o palhaço fica com cara feia. Não gosto. Acho que fica... Quem tem medo de palhaço? A gente já ouviu muito falar de pessoas que têm medo de palhaço. E eu acho que ele fica com uma cara meio de medo. Então, eu não gosto de fazer. A não ser que, de repente, o cliente queira, né? Eu tenho aqui um cortadorzinho de micro florzinha, que é aquela Myosotis. E vou fazer uma florzinha para pôr no chapéu. Podia até ter parado antes, mas fica muito bonitinho. Ô, Virgínia, obrigada! Vou pegar aqui o azulzinho claro. Vou abrir e vai ficar bonitinho também de amarelo. Eu gosto de amarelo, mas eu tô sem amarelo aqui. Não vou tingir agora. Vou pegar aqui essa florzinha. E, ó, essa aqui já fica até coladinha aqui. Eu já não preciso nem passar cola. Eu já aplico aqui no bolo. Que como tá maciozinho, ele já cola. E eu tenho aqui o meu palhacinho. Isso aqui eu vou mostrar amanhã nos stories, como ele vai estar bem mais durinho já. Então, já tenho o meu palhacinho. Vamos fazer agora o que eu tinha começado a fazer, ó. Agora eu já consigo segurar, as duas partes estão coladinhas, pra fazer a minha tendinha. Eu vou fazer a tendinha de branco e vermelho. Então, vou pegar aqui
a minha pastinha vermelha. Lembrando que eu estou fazendo decorações que é super possível de fazer em quantidade grande, tá? Eu não gosto daquelas decorações que são lindas, maravilhosas, mas que a gente não dá conta de fazer quando tem muita, né? Então, tem que ser uma coisa que seja produtiva. E como eu já tenho, assim, só um pouquinho de experiência aí, de 10 anos de ateliê, tem coisa que eu garanto pra vocês que eu já testei e eu fiquei louca depois que eu aceitei a encomenda e dei um preço. E aí fui começar a fazer e vi que demorava muito mais do que eu tinha pensado. E aí eu falei, nossa, não valeu a pena. Então a gente tem que pensar também em como a gente vai fazer. Não adianta fazer uma decoração linda, maravilhosa que vocês não vão conseguir reproduzir depois em tipo 20, 50, 100 unidades. Agora aqui o vermelhinho, eu abri um pouco mais fina. Eu vou pegar aqui um estilete ou um bisturizinho. E vou cortar listrinhas bem fininhas. Quem tiver dificuldade de cortar a listrinha paralela, pega uma reguinha, mas recomendo que treine, até sair mais retinha, tá? No caso, assim, de quando for listrinha fininha. Porque facilita muito, fica muito mais rápido. Então, ó, com uma mão vai ser difícil aqui. Eu vou cortar listrinha fininha. Não ficou assim, exatamente igual, se a gente for medir como uma coisa muito, né? Mas a gente faz o mais retinha e paralela possível. Tiro o excesso. E eu vou deixar essas listrinhas aqui um pouquinho, para elas darem assim, tipo, uma leve secadinha, porque se eu for tentar movimentar elas agora, elas vão deformar muito. Então, para me facilitar, eu deixo um pouquinho aqui. E vou fazer de preto. Cadê o meu preto? É muita cor que tem aqui. Vou pegar um pouquinho de preto, vou fazer a portinha do cirquinho. Então, vou pegar aqui um pouquinho de preto. Se for fazer um cirquinho assim pra docinho, tipo brigadeiro, nem precisa fazer esse detalhezinho. Mas quando for um pouquinho maior, fica bem bonitinho, vale a pena. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de preto. E eu vou fazer um quadradinho que seja aqui pra minha entradinha do circo. Então, eu vou medir mais ou menos aqui, eu vou medir até com o próprio bisturizinho. Qual que é o tamanho que eu tenho que cortar? Pra eu ter uma noção. E aqui de altura, ó, vou cortar mais ou menos uns 2/3 aqui. Eu faço muito isso, gente. Quando for fazer bastante, é óbvio que tem que medir, né? Aí já vai cortando um monte de listra, corta do outro sentido e já faz um monte de quadradinho. Mas eu gosto muito de fazer assim, quando eu faço no olhômetro, eu meço com os próprios utensílios. Aí eu vou passar um pouquinho de colinha. Opa, colocar aqui pra ver. Bem pouquinho. Vou pegar aqui primeiro o quadradinho. E vou colar aqui. Agora, eu vou passar um pouquinho aqui, simulando as listras, na parte de baixo, pra eu pegar agora e já colar. Vou primeiro fazer o seguinte, eu vou cortar mais ou menos um pouco menor, porque essas aqui estão muito compridas. Eu vou medir aqui, vou cortar só um pouquinho maior. Vou tirar aqui o excesso, que eu não vou usar. E vou pegando, ó, vou levantando. E vou colando aqui.
tem que pegar com a mão bem leve, porque senão essa faixinha... Eita, mas tá agora... Aqui tá de bronca comigo. Porque essa faixinha, ela é fininha e pode rasgar. Então, corto aqui. Aí, esse aqui... Toma cuidado pra colar bem retinho. Depois, a gente corta o excesso. Nossa, mas dá muito trabalho. Quando você tem bastante pra fazer, é óbvio que isso aqui você vai fazer mais rápido, né? Você já vai colando um monte ao mesmo tempo. Ou então, uma outra ideia, quem tá acostumado a mexer com glacê, dá pra fazer de glacê também, tá? Então, colei aqui, aí eu vou cortar o excesso, ó, vou cortar aqui em cima. Como eu não passei cola na parte preta, não vai ficar, dá uma acertada e corto aqui, certo? Agora, se for um cirquinho maior, por exemplo, para topinho de bolo, é óbvio que eu vou fazer com um pouquinho mais de cuidado essa parte de cima, para ela ficar grossinha e afinando. Mas eu não vou fazer assim agora, porque tem trabalhos que a gente tem que pensar antes, né? Às vezes não vale a pena pro tamanho que você tá fazendo. Então, ó, peguei essas duas tirinhas aqui que tinha, eu dividi em dois, e eu vou colocar aqui seguindo as outras faixinhas. E aí, eu vou só juntando. Sério que faltou uma. A pessoa, às vezes, não pensa antes. Cortar mais uma. Opa. Quem tá assistindo a live ainda? Tô falando sozinha? Pronto. Oi, não. No dedo não pode colar. Aí, eu posso pegar esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Olá, mina! Aí, eu vou pegar aqui uma tesourinha e já, ó, corto o excesso com uma tesoura. É muito mais fácil. Aí, a minha decoração fica certinha. E é uma coisa que dá pra fazer de quantidade, sim. Eu já fiz mais de uma vez. Agora, eu vou pegar... Deixa eu ver que cor que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui um azulzinho. Ah, estão aí. Acho que vocês ficam tão compenetrados. Ó, tô pegando aqui um azul escuro. Eu vou abrir uma minhoquinha aqui, mais uma faixinha. Vou pegar aqui, vou medir o tamanho que eu preciso. Pode cortar um pouquinho mais. Vou cortar outra faixinha, outra listrinha. Um pouquinho maior do que aquela. Tiro aqui os excessos. E eu venho aqui. Passo um pouquinho de cola. Esse aqui vai ser... Dá pra ver? Dá. Vai ser aqui. Deixa
Deixa eu arrumar essa listrinha. Ela andou. Aí, antes de colar, eu vou pegar isso aqui, ó. Qualquer estequinha que tiver essa pontinha, ó. Ou um palito de dente também serve. E vou fazer assim, ó. Deixa eu colocar pra cá. Vamos ver se eu consigo fazer o contrário. Eu vou precisar segurar. Vamos lá, vou fazer assim. Eu vou dar uma seguradinha, porque ela já secou um pouquinho. E vou fazer assim, ó. Coloca. Corta o excesso. Mais uma etapa do cirquinho. E agora, último, mas não menos importante, deixa eu ver. Ah, eu queria tanto o amarelo, mas eu não tenho amarelo. Deixa eu ver. Eu tenho um pouquinho de amarelo aqui, acho que dá. Não, dá sim. Ó, eu vou pegar aqui o amarelinho. Tô fazendo uma bolinha aqui, né? Eu vou abrir esse amarelinho. Ai, fica muito fofinho. Aí eu vou pegar aqui, eu vou medir esse quadradinho que eu cortei aqui da entrada. Às vezes eu tenho a impressão que decoração 2D dá mais trabalho do que fazer a 3D, né? Dependendo. Mas fica muito, muito bonitinho pra doce. Aí eu vou cortar, ó, cortei um quadradão aqui, eu vou cortar 3 faixinhas larguinhas, do tamanho do ladinho aqui desse quadrado. Vou passar a cola em volta dele todo. Vamos ver o tempo, tá? Tem que fazer o coelhinho, mas vai dar tempo. Aí eu vou pegar aqui. Deixa eu ver como é que tá. Vou cortar um pouquinho, que ficou um pouquinho maior ainda. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim. Eu vou franzir de um lado. Franzir do outro. E vou colar aqui. E vou fazer a mesma coisa com os outros dois. Só que eu vou fazer assim, ó. Vou franzir só. Deu uma saidinha. Tô me vendo? Acho que caiu aqui meu Wi-Fi, mas já voltou. E vou franzir o outro aqui. Aí eu vou... agora eu vou virar. Vou colar aqui. Vou colar aqui. Ah, agora peraí, que eu preciso das duas mãos. Aí eu faço assim, ó. Eu junto e dou uma apertadinha. E dou uma apertadinha. Eu vou pegar aqui rapidinho só um azulzinho. Pode ser até com glacê, quem souber lidar com glacê. Eu vou pegar um pedacinho aqui do azulzinho e vou fazer só 2 cobrinhas. Gente, lembrando que se tiver um monte pra fazer, vai fazendo produção, tá? Não é pra fazer um por um, senão vocês ficam muito loucas. Ó, vou fazer 2 cobrinhas aqui. E vou colocar aqui e aqui. Deixa eu dar uma apertadinha. Colocar aqui. Colocar aqui. Ai, eu amo esse cerquinho, eu acho muito fofinho. Oi?
Aí eu junto de um lado, junto do outro. Ainda dá pra fazer, deixa eu fazer só uma coisinha, eu vou pegar aqui, ó, um pedacico do amarelo. Já que a gente tá fazendo mesmo, vou fazer aqui, ó, uma bolinha, uma mini coxinha. Vou pegar e vou colar aqui em cima, achatando. Deixar aqui pontudinha. Pra ser uma bandeirinha. Temos aqui a nossa tendinha de circo. Já fizemos o palhacinho, já fizemos a tendinha. Eu adoro tema circo, porque é muito colorido. Eu adoro festa infantil. Então, essas decoraçõezinhas aqui são ótimas para colocar em pirulito de chocolate, pão de mel, cupcake, né? O mini ou tamanho grande, maçã coberta com chocolate, mini bolo, dá para colocar no bolo também se fizer maior. Vou fazer agora, deixa eu ver, dá tempo, o coelhinho na cartola. Então, vamos começar. Esse é muito fofinho. Vamos fazer assim, pegar pasta preta. Então, esse coelhinho, essa cartola, eu não adiantei, porque eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Mas o ideal é fazer uns dias antes para ficar mais durinho, tá? Então, vou abrir aqui. Vou cortar um quadrado, mesmo tamanho aqui da tenda. Só que aí eu vou cortar um pedacinho do lado para ficar um retângulo. Tiro aqui, tiro a rebarbinha. Beleza. Aí, com essa mesma massinha, eu vou cortar aqui um pouquinho maior. Ó, uma faixinha. Vamos ver, um pouquinho maior. E aí, eu vou cortar aqui, ó, as beiradinhas. Vou pegar e na mão eu vou dar uma arredondada. Tá? Aí, pra colar, eu vou colar aqui, né? Aí, onde vocês estiverem fazendo, não dá pra mexer mais, tá? Então, a gente cola aqui, em cima. Dá uma apertadinha que é pra fixar bem. Aí, eu posso pegar aqui um boleadorzinho pequeno. Esse aqui, ó, que não é tão pequenininho. E eu vou fazer só um fundinho aqui. Ó, só pra ficar um pouquinho mais fundinho, pra dar uma profundidade. Tá? Eu fiz aqui, ó. Não tô na borda, um pouquinho mais pra cima do meio. Agora, vou pegar a pasta branquinha. Vamos rápido para não acabar meu tempo aqui. Vou abrir a pasta branquinha, abrir mais pra cá. Não vou abrir fina. Cadê o meu? Vou pegar aquele mesmo cortador redondinho pequeno. Vou colocar bem aqui. Ai. Vou pegar 2 pedacinhos assim de pasta, ó. Iguais, né? Vou fazer uma bolinha.
E aí eu vou fazer uma coxinha, só que eu vou fazer uma coxinha comprida. Então, vamos fazer uma coxinha, ó, comprida. Faz a mesma coisa com o outro. Vou pegar aqui, vou passar um pouquinho de cola aqui e um pouquinho aqui. E eu vou colar aqui. Peraí, primeiro deixa eu dar uma achatadinha. E a gente vai deixar o coelhinho com as orelhinhas caídas. Gente, esse aqui fazer muito mole é difícil, viu? Delícias da Aninha. Seja bem-vinda. Aí aqui eu vou dar uma levantadinha e uma coladinha. Então, a gente tem aqui, ó. Deixa de ladinho. Vou pegar agora 2 bolinhas menores. Que tem que ser iguais. Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer a bolinha, vou fazer um tic-tac, balinha tic-tac. Igualzinho. Vou dar uma achatadinha. E vou colar aqui, ó, como se o coelhinho tivesse com a patinha pra fora. Aí tem que ter um espacinho. E aí eu vou pegar, eu vou fazer a marcação dos dedinhos. Agora, eu vou pegar só... Tá acabando, tá acabando. Cadê? Vou pegar um rosinha bem pequenininho, bem pequenininho, pra fazer o focinho. Aqui, bem no meio. E eu posso fazer aqui, com a mesma canetinha, os olhinhos. Ai, gente, eu adoro esse coelhinho. E aí eu tenho, ó, o coelhinho. Olha que coisa mais fofa, esse coelhinho. Muito fofinho, né? Na verdade, deixa eu ver, eu vou até arrumar aqui. Pra ficar mais delicadinho. Que bonitinho. A gente fez, então, palhacinho, tendinha e o coelhinho na cartola. Deu tempo certinho. Vou deixar essa live salva, então, 24 horas, né? Então, amanhã, até a noite, até as 8, 9 da noite, não sei quando que conta, acho que até as 8. Vai ficar essa live salva. Quem quiser ver de novo, quem quiser fazer junto, me marquem, mandem as fotinhos pra eu ver como que ficou cada decoraçãozinha de vocês. E muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. Boa noite pra vocês e até a próxima semana. A semana que vem eu acho que eu não vou fazer live porque tá no meio do carnaval. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu aviso, tá? Muito obrigada e boa noite pra vocês. Até a próxima. Fiquem ligados aí nos meus stories, que eu vou mostrar amanhã como que tá durinho. Eu vou mostrar fotinho direitinho pra vocês. E eu quero receber foto dos de vocês, tá bom? Beijo, até a próxima.